podem estar assistindo, né, também essa aula. Irmãos, não está fácil a situação que a gente está passando na nossa nação. Tá, não. A situação aí é bem perigosa, e a gente tem que orar muito para Deus repreender mesmo essas hostes malignas de pessoas maldosas, inescrupulosas que tentam, né, criar situações que não são legítimas para piorar a própria nação brasileira, né? Amém? Então vamos lá, irmãos e irmãs, glória a Deus, vamos à nossa primeira aula, hoje é a nossa primeira aula de Teologia Sistemática 3. Eu quero passar para vocês, hoje nós iniciamos mais um módulo, que é o módulo de Cristologia, Soteriologia. Eu vou aqui passar para vocês, hoje eu mandei no canal de WhatsApp, e vocês devem ter visto algum material. Ah, tá, vocês estão já vendo aqui. Espera aí. Vocês estão enxergando a minha tela de Word aí? Estão vendo? Sim. Estão vendo? Mas só vejo, mas para ler, para mim, não dá. Eu comentando, tudo bem, mas pelo menos vou tentar aumentar um pouco a letra. Não muito, porque senão não dá para eu ler, né? Tirar aquilo ali. Epa. Então, eu mandei hoje no canal da nossa classe parte do material. Não dá para mandar tudo, né? Em função do peso. Mas a gente vai estar tratando, eu já vou passando para os irmãos alguns materiais, outros materiais mais pesados eu subo na nuvem, tá bom? E hoje a gente começa a nossa primeira aula sobre Cristologia e Soteriologia. O que trata essa matéria? O que trata esse assunto? Essa matéria, ela trata das doutrinas baseadas em Cristo. Tudo que é sobre Jesus Cristo. Baixa só um pouquinho, filho, por favor. Sobre Cristo. A doutrina sobre Cristo. Na nossa grade de teologia sistemática, que é aquela que vocês já têm, teologia sistemática geralmente eles estão em 6 matérias. Teologia sistemática 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na nossa grade do nosso currículo do médio. No início, nós dávamos Cristologia um pouco, na realidade ela era para ser colocada em 5º lugar, mas eu mudei a ordem dela. Então, estamos entrando na nossa 3ª matéria. Por que eu mudei? Vou explicar para vocês. Na nossa primeira aula é a aula de bibliologia, não é isso? Lembram? Estão escutando? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, irmã Carmen? Luiz? Não? Tá bom. Então, a primeira grade, o primeiro bloco, é bibliologia, trata das escrituras. O segundo bloco é teontologia, trata sobre Deus. E agora, o terceiro bloco, a gente vai para cristologia e a obra de Cristo. Cristologia trata da pessoa de Cristo. Jesus como 100% Deus, 100% homem. E soteriologia trata sobre a obra de redenção que Cristo gerou em nós. O quarto bloco é pneumatologia. E o quinto bloco, a gente vai falar sobre escatologia. E o sexto bloco, sobre eclesiologia. Então, teologia sistemática, naquele nosso livro do Gruden, a gente dividiu aquele livro que vocês, quem começou agora o módulo, fica aqui, né, a lembrança, tem que comprar esse livro
é um livro muito grande, mas é um livro que nós dividimos ele em 6 matérias. São 6 matérias que a gente vai por blocos, tendo as matérias dele. Então, nesse trimestre, nós estaremos estudando esse livro, a parte 5 do livro. A gente estará estudando a parte 5 do livro. E a gente vai estar estudando também, só lembrando os irmãos, daquela apostila que a irmã Lília, lembra, irmã Lília? Tirou xerox para nós, né? E é os fundamentos da nossa fé. A gente vai estar tendo que fazer um trabalho, que é o versículo por versículo também aqui, que é o capítulo de número 4. Depois eu explico para os irmãos que chegaram agora, que é a irmã Luiz, que é o irmão Luiz, a irmã Carmen, o irmão Felipe Reis e a Elaine Reis. Eu explico como vocês vão fazer esse material. Então, na realidade, os capítulos do versículo por versículo, né, que seria os fundamentos da nossa fé, serão o capítulo de número 4 e o capítulo de número 7, 8 e 9. Então, depois eu passo direitinho para os irmãos, tá bom? Tá, até aí estão me compreendendo? Bom. Existem mais outros livros que são livros de consulta que eu indico para os irmãos. Esses livros, irmãos, são livros que o irmão, quem puder comprar, compre, são clássicos da teologia, que é esse daqui, ó, Teologia Elementar, que é do Bancroft, que é da Imprensa Batista Regular. E o Manda outro, a foto depois, pastor. Mando sim, pelo WhatsApp, tá bom? E depois eu mando a foto também desse daqui, que é do Gruden, que é da Vida Nova, ou melhor, que é do Erickson, que é uma introdução à teologia sistemática. Esses livros são ótimos. A gente vai estar trabalhando, a grosso modo, nesses 4 livros, que é o livro-texto, que depois é o versículo por versículo, e esses 2 livros, né? Tá bom? Alguma dúvida até aí? Não? Olha só. Lembram do professor Laerton? José Laerton? Ele escreveu esse livro. Esse livro é a tese de doutorado do professor Laerton. A Deidade de Jesus. Então, é um livro que eu também vou indicar para vocês, que ele está trabalhando sobre esse assunto que a gente vai tratar agora, que é o assunto da divindade de Jesus. O professor Laerton, ele trabalha aqui na divindade de Jesus. Ele não trabalha necessariamente na humanidade de Jesus. Então, ele aborda nesse livro, professor Laerton, o lado divino de Jesus. Gastou um livro bem significativo, quase 310 páginas, 300 e poucas páginas, trabalhando no aspecto da divindade de Jesus. Tem um outro livro também, A Pessoa de Cristo, do Bert Culver, da Juep, né, que eu tenho. Mas tem muitos livros bons, irmãos, que falam sobre a pessoa de Cristo, no sentido de destacar o lado divino e o lado humano. Então, só fiz citação para vocês, para que vocês ampliem o acervo de vocês, tá bom? Lembrando que o nosso critério também de avaliação vai ser leituras do livro-texto, trabalho do versículo por versículo e trabalhos extras que eu estarei encaminhando para vocês, tá bom? Então, a nossa avaliação é prova, versículo por versículo e o livro-texto, tá bom? Então, só lembrando, para os irmãos não ficarem confusos. Outra coisa que eu ia falar, em virtude da pandemia que tivemos, a gente está começando praticamente quase um mês depois dessa aula. Então, possivelmente, eu acabe fazendo um mix. Eu vou ter que utilizar algumas quintas-feiras para compensar essa janela.
porque como a pandemia nos atrasou um pouco, o sistema de aula mudou um pouco, então a gente geralmente tem uma média de 9 aulas. Na realidade, são 9 dias de aula. São dobradia. Cada dia a gente tem mais ou menos uma média, né? Isso vai variar um pouco da época quando temos feriado. Então, se são 9 dias de aula, sendo que em cada dia são 2 aulas, a gente tem uma média de 18 aulas. Cada aula é dobrada. Então, o que acontece? Para o nosso calendário, para a gente não ficar sem as férias de julho, eu vou ter que fazer um bem bolado e possivelmente algumas quintas a gente tem aula também. Mas eu passo de antemão para os irmãos, tá? Então vai ter semana que vai ter aula de terça e aula de quinta. Para a gente poder descansar pelo menos 2 semanas em julho, tá joia? E as nossas aulas voltam na última semana de julho ou agosto para o 4º trimestre. Tá bom, irmãos? Então, só dando essas explicações introdutórias. Até aí, alguma dúvida? Não? Irmãos, uma outra coisa que eu quero pedir para os irmãos. As nossas aulas eu vou... E aqui é legal, Fabiano, porque você está participando da nossa aula agora. Você e a Cida, quando vocês puderem estar participando, eu vou estar fazendo as aulas de uma forma bem dinâmica, porque todo esse material que a gente está tendo aqui vai servir também para futuros alunos que queiram fazer em EAD. Então, essas aulas a gente tem que ser o mais produtivo possível, a gente tem que transmitir a maior quantidade de conhecimento. As dúvidas que eu notar que possam tomar muito tempo da aula, eu tento esclarecer depois via redes sociais, tá bom? Para a gente seguir o currículo da gente, para que esse currículo possa ser útil para a posteridade. Por exemplo, hipoteticamente, daqui a um ano, alguém vai falar, pastor, eu quero fazer aquele módulo de cristologia, soteriologia. Aí nós disponibilizamos, o cara ele vai fazer as suas matrículas, tudo, aí a gente disponibiliza as 9 aulas dobradas para eles. Eles assistem, eles vão tirando as dúvidas, entram em contato com o professor, e dessa forma a gente vai poder estar abençoando outras gerações, outras turmas. Mas tudo isso vai depender também de como que essas aulas estão sendo gravadas e se realmente a gente achar que elas serão úteis para que esse conteúdo seja passado para outras pessoas. Por isso que quando o nosso assunto divagar muito, eu vou sempre tentar trazer para o eixo. Tá bom, irmãos? Estão me entendendo? Belezinha? Uhum. Bom? Porque vai ser o meio pelo qual a gente vai estar utilizando as nossas aulas também nas redes sociais, tá? Então, agora aqui, vamos agora para o nosso... para a nossa ementa da aula. Você consegue ler aí, Felipe? O objetivo de Cristologia, Soteriologia. Leia para nós, Felipe. Capacitar o aluno a identificar as principais doutrinas relacionadas à doutrina da Cristologia e à soteriologia. Conhecer e identificar as diferentes interpretações das principais denominações cristãs e teologias ortodoxas relacionado aos temas em especial. A Confissão Doutrinária Batista Nacional. Capacitar o aluno a identificar as principais fontes de pesquisa relacionadas ao estudo sistemático das doutrinas cristãs. Capacitar o aluno no entendimento da importância e da relevância dessas doutrinas para o exercício de um ministério sadio e ortodoxo. Reconhecer a centralidade de Jesus Cristo na revelação bíblica, compreender o plano de Deus para o homem e o universo a partir da revelação especial e geral de Deus. Joia. Só dando uma breve explicação na síntese dessa matéria aqui. Parece simples tratar do assunto de Cristo. Por que muitos livros de teologia sistemática, como esse, ou como outros que temos, deixam o assunto que é a doutrina de Cristo para ser tratado lá no 5º bloco, ou até no 6º bloco? Já que Jesus é esse ser tão fundamental
em todas as páginas da Bíblia, porque esse assunto é um assunto tratado só lá para frente. Porque eu, no meu caso, o nosso seminário, nós trouxemos Cristologia por terceiro bloco. Vou explicar para vocês. Nós trouxemos Cristologia por terceiro bloco porque, assim como a gente trata, em primeiro lugar, das Escrituras, depois a gente vai para Deus. Qual é a grande revelação de Deus no planeta? É Jesus. É o Cristo. Mas por que alguns teólogos sistemáticos colocam, por exemplo, Jesus lá para frente? Porque ao longo desses 2000 anos, a discussão a respeito de Cristo deu muito pano para manga. Então parece que quando a gente está estudando sobre Cristo, parece uma coisa assim óbvia. Mas por que é óbvio para nós? Porque nós temos uma relação com o Cristo ressurreto, uma relação muito ortodoxa e muito piedosa. Eu quero acreditar que nenhum dos irmãos tem dúvida sobre Jesus Cristo. Nenhum dos irmãos aqui tem dúvida que ele é Deus, que ele é o Messias, que ele é o Cristo. Não é? Ou alguém tem? Se tiver, a gente já faz o apelo agora. Né? Mas, assim, é interessante essa questão, porque, olha que interessante, o assunto de Jesus, ao longo dos 2000 anos na história da igreja, deu muito pano para manga, muito mais do que a gente imagina. A gente, por exemplo, nessa aula que a gente vai ter aqui, só para vocês terem uma noção, irmãos, tem discussões históricas muito grandes, algumas dizendo, em primeiro lugar, Jesus não era 100% Deus. Olha que perigo. Outras dizendo, Jesus era só homem. Olha que perigo. Outras inferiorizando a pessoa e a obra de Cristo. E outras anulando a obra da redenção. Então, na realidade, ao longo desses 2000 anos, assim como a Bíblia Sagrada recebe por parte de uma grande crítica, a teologia recebe, a Bíblia Sagrada recebe muita crítica sobre a sua veracidade, a pessoa de Deus recebe muita crítica, a pessoa de Jesus recebe crítica demais. A gente, nessa matéria que a gente está iniciando hoje, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em cima das doutrinas ortodoxas, fundamentar a pessoa e a obra de Cristo e fundamentar a obra principal dele, que é a obra da soteriologia, ou seja, assuntos voltados à doutrina da salvação. E eu não vou ficar, por exemplo, perdendo tempo, não que não mereça, me entenda, irmãos, não que não mereça. Eu não vou ficar perdendo tempo, por exemplo, nas questões mais voltadas à questão teológica pura e simples. Sobre se Jesus era ou não era divino, se Jesus é 100%, Jesus não é 100% Deus, dando tempo nisso. E ficou baixo? Ficou muito baixo, não? Tá baixo. Baixo? Aqui não. Hã? Deu uma baixada aqui. Nós não estaremos durante esse trimestre, focando nas discussões da deidade, chamamos da divindade de Cristo ou da humanidade. Entendeu? A gente vai ficar discutindo. Será que Jesus realmente existe? Será que Jesus realmente... Não tenho dúvida disso. Vocês estão entendendo, Marlene? Estão entendendo? Pastor, ficou baixo o áudio do senhor aí. Então vamos deixar ali alto de novo. Deu uma mexida? Vamos lá, melhorou? Voltou? Agora sim. Voltou. Então tá. Eu tinha abaixado um pouco porque eu achei que estava estourando para vocês. Vamos lá. Eu não irei ficar nesse trimestre trabalhando
nas questões que geram dúvida sobre Cristo. Eu trabalharei nesse trimestre sobre as questões que geram certeza sobre Cristo. Nós apenas discutiremos em aula o que nesses 2000 anos foi questionado sobre a pessoa e a obra de Jesus. Estão entendendo? Porque na discussão da pessoa de Jesus, nesses 2000 anos, gerou muita dúvida. Por exemplo, logo lá na igreja, logo nos primeiros séculos, teve a discussão do arianismo. Essa discussão do arianismo, que só para vocês compreenderem, vocês já ouviram, não é o assunto em pauta, né? Mas só para vocês entenderem um pouco a discussão dos arianistas, Ário era um bispo da igreja, eu diria, recém-formada, né? Isso era nos primeiros séculos, e ele começou a fazer uma discussão levando a dúvida se Jesus Cristo, de fato, era 100% Deus. Quem é hoje a religião que questiona isso? Qual é uma das religiões que se tem por nome de evangélica ou cristã que questiona se Jesus é 100% Deus? PJ. PJ. Não é isso? Os testemunhos de Jeová não dizem que Jeová é Deus e que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, é um deusinho criado por Jeová? Coloca Jesus numa posição inferior ao Pai. E o Espírito Santo para os TJs, quem é? Uma força ativa. Exatamente. O Espírito Santo, então, ele não recebe nem o destaque de ser Deus. Ele já recebe o destaque de ser uma força ativa de Deus. Qual é a diferença de uma força ativa de Deus e de um anjo, por exemplo? Quase nenhuma, né? Pensem assim, Deus precisa fazer algo. Aí ele manda uma palavra para realizar algo. Mas ao invés de ele mandar uma palavra ou ele realizar pela sua força, pelo seu poder, ele manda Gabriel fazer. Que diferença tem? Nenhuma. Agora vamos lá. A Bíblia demonstra uma diferença entre o Espírito Santo e Gabriel? Tem diferença entre o Espírito Santo e Gabriel? Muito grande. O Espírito Santo é Deus, né? O Espírito Santo é Deus, exatamente. Olha como que as religiões vão colocando num patamar de inferioridade. Então, por exemplo, os testemunhos de Jeová colocam Jesus num patamar de inferioridade e o Espírito Santo não coloca nem como uma inferioridade. Colocam o Espírito Santo como se fosse apenas uma força de Deus. Olha que interessante. E lembrando que a força, ela não tem vontade, né, pastor? Exatamente. Olhando para a energia, né, para o vento, ele não tem vontade própria. E o Espírito Santo tem. Exatamente. Então, por exemplo, o Ário, que era esse pastor, era esse bispo, ele começou a questionar a pessoa e a obra de Jesus, colocando em patamares inferiores. Então vieram os pais da igreja, fizeram um concílio e neutralizaram aquela heresia. E isso, graças a Deus, foi deixado como um ensino herético e a Igreja de Jesus continuou caminhando. Mas foi apenas Ário que fez, por exemplo, uma citação herética sobre Jesus? Não. Outros pastores, outras correntes também tiveram Jesus como essa pessoa. Uma pessoa inferior, uma pessoa, ora, que é divina, mas não é humana. O gnosticismo foi um problema, né, pastor? Sim, o gnosticismo também foi um outro problema. Só que o gnosticismo, você vê, Felipe, ele já começou ali nos primeiros 100 anos. Que também... Paulo teve que rebater, né? Isso, Paulo e principalmente João, o apóstolo João. Então entendam que a pessoa de Deus e a obra de Deus sempre foram alvos diretos de muito ataque
por parte de homens e mulheres heréticas e de pensamentos heréticos. E ao longo desses 2000 anos, irmãos, a discussão sobre a pessoa de Jesus foi imensa. Todos vocês já ouviram falar do grupo Voz da Verdade, ou da Igreja Voz da Verdade. Uhum. Até mesmo cantamos muitas vezes alguns hinos da Voz da Verdade. Mas vem cá, pastor, vem a pergunta. Eles também anulam a pessoa de Jesus e a obra de Deus? O que vocês acham? Voz da Verdade. Se eu não me engano, eles pararam com as heresias que eles falavam logo no início, né? Eles separaram quase que era quase que foram... o pensamento deles era quase como 3 deuses, né? Era diferente. Eles não eram um Deus só. Ou não sei se eles negavam o Espírito Santo. Era uma coisa mais ou menos assim. Mas, se eu não me engano, eles pararam com isso. Então, se eles pararam ou não, eu acho legal a gente até acompanhar isso e ver documentos deles. Porque, irmãos, pensem assim. Vamos falar aqui abertamente, agora que a gente está no ambiente, né, teológico. E a gente está fazendo discussão. Vamos pegar, em primeiro lugar, as músicas deles. Eram lindas ou não eram? Muito linda. Muito linda. Concorda que nos influencia? Claro que influencia. Porque a gente começa a cantar. E, de repente, a gente vai e começa a cantar porque a gente acha que é uma letra como muitas outras abençoadas. E, de repente, alguém participa de um culto deles, quando vai ver, eles jogam uma heresia. Esse que é o gatilho. Então, o Ministério de Música, Voz da Verdade, é um ministério muito bonito. E aqui, cá entre nós, deixa eu fazer uma citação para vocês, irmãos. Como teólogos, até na questão de letras, a gente tem que ser criterioso. A gente tem que ser criterioso. Mas também a gente tem que dar uma certa liberdade para a questão artística. Por exemplo, irmão, quando a gente lê lá os Salmos de Davi, ou de Asaf, ou qualquer salmo, seja de Salomão, se a gente for ler os Salmos e fazer uma interpretação literal, a gente não canta. Porque um poema, você tem que fazer a leitura dele como poema. Então, por exemplo, eu gosto muito da avaliação teológica dos seminaristas sobre as músicas. Gosto muito. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Muito, muito. Está entrando Sim, um pastor. som. Tá dando para entender? Está entrando um som aí? Sim. Eu acho que é na casa da irmã Carmen, né, irmã? Não. Não? Não. É meus vizinhos, pastor. Ah, é? Tudo bem. Uhum. Não, então, se de repente aumentar muito, você bloqueia aí, tá, Fabiano? Para não estoar aqui, tá? Eu vou Porque fechar a porta aqui. Não. Ou senão, se você... Fabiano, deixa eu te dar a dica. Coloca no mute. Quando você for participar, você tira o mute. Mais fácil. Okay. Aí, pelo menos... Porque muitas vezes entra uma voz na linha de raciocínio e a gente divaga. Tá bom? Voltando, irmãos. Eu não gosto, por exemplo, de quando a gente faz uma leitura ferro e fogo. Qualquer canção que é feita, a gente começa a julgar. Terá, porque é poesia. Mas também não gosto de deixar o negócio solto demais. Como que eu faço a minha leitura? A leitura é, tenhamos critério para fazer um julgamento daquele hino com base nas escrituras. Mas vamos dar, por exemplo, margem para uma expressão poética naquele hino. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aquele hino, né, Jesus em tua presença. Aquele que nós cantamos e dizemos, coroamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. A gente diz palavras ali que quando a gente vai julgar teologicamente, a gente não coroa Jesus. Como que a gente vai coroar? O servo coroa o rei? É a autoridade que coroa o rei. Mas aquele hino, esse hino, por exemplo,
Se a gente for levar ele a ferro e fogo, a gente não canta. Mas vem cá, como poesia, o que a gente está dizendo? Como poesia, a gente está dizendo: Jesus, tu és o meu rei e eu te admito como o meu rei. Aquele outro que fala entronizamos, né? Entronizamos, se eu não me engano é essa expressão, né, Felipe? É isso mesmo. Entronizar é só o rei que declara o seu súdito e não a gente para o rei. Teologicamente é incoerente. Então, assim, qual é a dica que eu dou para os irmãos? Para a gente fazer um julgamento, sim, criterioso, mas a gente fazer um julgamento da letra, mas a gente não perder essa beleza da poesia. Mas também a gente fazer um julgamento daquela igreja que escreve. Fazer um julgamento daquele autor que escreve. Vamos pegar aqui um exagero aqui. Roberto Carlos. Jesus Cristo, estou aqui, né? Lembra aquela música, né? Se a gente for fazer uma leitura da música ali, a leitura daquela música, pelo menos que eu me lembro, Felipe, me corrige se eu estiver errado. Jesus Cristo, eu estou aqui. Lembra do Rei Roberto? Sim. Não tem nada demais aquela música. Não tem nada demais. Agora, o Rei Roberto Carlos, ele é um ministro de adoração para a gente? Sejamos honestos. Não. Mas a letra não tem nenhum problema. Mas vocês concordam que não seria correto cantarmos na nossa igreja? Porque, de repente, a gente abre um precedente que qualquer composição a gente cante. Aí, essa discussão já é uma discussão mais voltada para a questão de hinos. Eu só fiz questão de citar isso para os irmãos, para vocês verem que o Voz da Verdade, voltando ao Voz da Verdade, qual era o grande erro doutrinário deles? E se realmente, Felipe, eles deixaram com essa heresia, é bom porque nas nossas pesquisas, vocês como aluno podem pesquisar isso também, Fabiano, eu como professor, né? Depois a gente dá uma olhada, porque é bom saber disso. Qual era a grande questão para eles? Eles eram chamados de unicista. Assim como algumas religiões geram na divindade e na trindade 3 deuses, o unicista desfigura isso. O unicista faz o papel contrário. Não existe 3 pessoas divinas. Tudo é uma pessoa divina. Então, o unicismo diz que o Pai é Jesus, que Jesus é Jesus e que o Espírito Santo é Jesus. Logo, Deus é Jesus. Entenderam? E o unicismo trabalha nessa ideia. Por isso que é chamado unicista. Quem segue o unicismo pode ser em qualquer pessoa da Trindade. Vou dar um exemplo. Os judeus creem em Deus, não creem? No Criador do céu e da terra? Mas eles creem que Jesus é Deus? Não. Opa! Então eles são unicistas também. Opa! Por que eles são unicistas? Porque eles creem no Deus de Abraão, mas eles não creem no mensageiro que é da linhagem de Abraão. Opa! Então, como isso é significativo? Está dando um eco aí. Não sei se vocês ouviram o eco. Eu ouvi. Tudo bem. Se parar, se continuar, a gente dá uma olhada. Mas estão entendendo qual que é a questão do unicismo? Olha que interessante. O Deus de Abraão, que nós chamamos ele de Pai, os judeus chamam ele de Deus, mas os judeus não chamam, por exemplo, Jesus de Deus. E também não chamam o Espírito Santo de Deus. Olha que interessante. Então, de uma forma, claro, diferente, o judeu também acaba sendo um pouco unicista. Opa, tem um aluno extra aí. Ele está ouvindo aqui, Lília? Oi, pastor. Ele está ouvindo com a gente a aula ou não? Não, estou de fone para não atrapalhar e ele está de fone para não atrapalhar. Entendi, mas manda meu abraço para ele. Eu pensei que ele estava assistindo com a gente. Não. Então, voltando, irmãos.
Vocês concordam que os judeus, eles creem no Deus criador do céu e da terra, que é o soberano. Mas, de uma forma, também eles acabam sendo um pouco unicistas. Então, a nossa matéria, a gente vai trabalhar sobre conhecer e identificar as diferentes interpretações das principais denominações cristãs e teologias ortodoxas relacionadas sobre isso. Então, a gente vai identificar e a gente vai focar onde? A gente vai focar naquela doutrina sobre o Cristo de forma plena naquilo que a gente ama como ortodoxia. A gente não vai ficar aqui discutindo, por exemplo, sobre essa questão de que dos arianos. Não, sabe por que não, irmãos? Porque vamos dizer assim, esse módulo, a gente poderia gastar 3 meses trabalhando só sobre Cristo e mais 3 meses trabalhando só sobre as doutrinas e a obra que Cristo fez. Ou seja, a gente tem muito pouco tempo. Se a gente for começar agora a trabalhar nas discussões heréticas, a gente perde muita coisa, entenderam? Estão compreendendo? Eu, particularmente, vou deixar o caminho para os irmãos. Quem quiser o livro, o texto, vai dar material. Quem quiser ampliar essa discussão, eu acho que vale a pena. Mas eu, como estou formando obreiros para o ministério, seja ele para ser um bom professor de escola bíblica, um bom levita, um bom obreiro, um bom pregador, um bom pastor, um bom evangelista, eu não quero colocar dúvidas sobre Cristo no coração dos irmãos. Eu quero trazer as certezas sobre Cristo e sobre a obra de Cristo. Porque eu acredito que essa é a nossa função principal na igreja primitiva. Por isso que eu trouxe logo como terceiro ponto da doutrina sistemática. Vamos pegar as discussões, vamos passar por ela, mas vamos mergulhar naquilo que é relevante, naquilo que é importante. E como o nosso seminário, o Seminário Teológico Batista Missionária, nasce de uma teologia batista nacional, que essa é a nossa raiz, eu vou continuar passando tudo isso para os irmãos. E aí, diante disso, os irmãos vão começar a compreender essas variantes que acontecem. Vou aqui agora, para a gente dar continuidade na leitura da nossa ementa. Hoje, irmãos, quando a gente pega, por exemplo, uma igreja neopentecostal, o discurso deles é um discurso, vamos dizer assim, aparentemente cristocêntrico, não é? Aparentemente, eles pregam sobre Cristo? Pregam. A Igreja Universal, podem, se quiserem colocar o som aí para a gente fazer. Eles pregam sobre Cristo? Eles ensinam sobre Cristo? A Universal cita Jesus só numa placa, né? Mas vamos pegar todas essas neopentecostais. Vamos ser honestos. Não, eles Jesus comentam sobre Cristo? Comentam. Sim. E sobre as doutrinas da obra de Cristo? Eles trabalham nesses pontos? Sobre a expiação, sobre a propiciação, sobre a redenção, sobre a salvação. Eles mergulham nisso? Não. Não. Jesus é só um slogan. Jesus é um grande slogan para eles. Ou seja, eles falam da salvação, mas e depois? O que importa para eles? O que importa para eles é a campanha deles, é o desafio deles, é a oferta deles, as mandingas, as crendices, as indulgências protestantes. Sejamos honestos. Então, olha que coisa interessante. O discurso deles, a teologia aparente deles, é uma teologia que eles dizem serem ortodoxos. Mas, de fato, quando a gente começa a ouvi-los, em um culto a gente já desliga a TV ou rádio, porque não dá para ouvir. Por quê?
porque eles fogem grandemente de um ensino bíblico, cristocêntrico e escriturístico. Porque no dia que eles pregarem Cristo como Cristo é, viverem Cristo na essência de Cristo, e pregarem e viverem as doutrinas soteriológicas, que são aquelas que são baseadas na salvação, eles viram uma igreja protestante. Eles deixam de ser neopentecostal. Vai mudar tudo, vai mudar tudo. O discurso da riqueza, o discurso de mandar em Deus, o discurso... Não é ou não é? Concordam com isso que eu estou falando ou não, irmão? Estou falando... Querem comentar alguma coisa? Eu vi o pastor falar que ia fazer uma campanha para quebrar todos os problemas. Eu falei, tá aí, chutou o balde. Porque Jesus ele nos prometeu que virão aflições. Olha aí. Boa, Fábio. Tá tendo até eu vi já 2 ou 3 vezes na internet, nas redes sociais, o pessoal comentando, né? Que nessa pandemia as igrejas que pregavam cura sumiram, né? Sim. É cura disso, cura daquilo, e não conseguem resolver o problema da pandemia, né? Então isso é um problema, né? Oferecem um produto que não pode ser consumido na sua, né? Porque agora ofereceram o que Jesus não ofereceu. Justamente. Essa questão é tão simples, a gente entende isso, basta eles lerem o Novo Testamento. Irmãos, todo neopentecostal, eles não precisam ler a Bíblia toda. Eles precisam até ser fraco de Velho Testamento. Mas se eles lessem o Novo Testamento... Fazendo uma interpretação básica de português, já resolvia. Já resolvia tudo. E principalmente o Sermão do Monte. Não precisava mais nada. Agora, é óbvio, né? Por isso que essa matéria a gente vai mergulhar no que interessa. O que interessa? Cristo, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, a manifestação de Cristo, as conquistas de Cristo e como isso se aplicou na igreja primitiva e se aplica até nós em nossos dias. Pronto. Com essa clareza, irmãos, a gente tem energia, tem vida cristã para a gente viver uma vida sem pregar heresia e viver um cristianismo real e pregar isso para os nossos irmãos, onde a gente estiver, sem medo de errar. Estão entendendo? Olha que interessante. Muitos dizem ter o nome de servos, dizem ter a pregação de servos de Deus, mas na essência negam essa questão. Isso é muito interessante. Olha que agora olha como essas questões são complexas. Me entenda o que eu vou dizer. Olha que perigoso que tudo isso é. Quando a gente vai avaliar o catolicismo, agora vamos falar do catolicismo, tá, gente? Vamos falar do catolicismo. Esqueçam o culto aos ídolos, esqueçam a adoração ao Papa, o culto ao Papa, esqueçam a adoração à tradição católica apostólica romana, esqueça isso, tá? Pense agora um católico, um teólogo católico, um padre católico, quando eles ensinam sobre Cristo, e a grande maioria, tá? Me entendam, eles ensinam corretamente sobre Cristo? O que vocês acham? Eu não cheguei a ouvir tantos padres, não, mas eu creio que sim. Vamos lá, Fabiano. Não você fogem tanto, não. Foi um beato de Padre Cícero e... Então, pastor, eles falam sim de Cristo, porém, eles usam Cristo de uma forma diminutiva. Eles usam Cristo mais na presença de um bebê, de uma criança, sendo conduzido por Maria. Então, mas assim, concordo com o que você está falando. Mas quando ele... Então, por isso que é legal, irmãos, aqui, ó, me entenda, eu não estou aqui para gerar confusão na cabeça dos irmãos. Pelo contrário, eu estou aqui para mostrar. Eu falei da Universal, falei dos neopentecostais. Aí agora só falta vocês falarem assim, o pastor falou mal dos neopentecostais, vai falar bem dos católicos? Me entenda, não é essa a questão. A questão é o seguinte, quando um católico, verdadeiro católico, um teólogo católico, quando ele vai falar de Cristo, ele fala corretamente. Ele fala de que Jesus nasceu, foi gerado pela concepção em Maria, o credo, sendo ela virgem. O credo
né, o credo chamado credo apostólico é um exemplo disso. O que acontece? Quando eles ensinam de Cristo, eles não ensinam errado. Quando eles ensinam da soteriologia, que é o que Cristo veio realizar, eles também não ensinam errado. Vou dar aqui irmãos, isso é assunto de seminarista, tá? Presta atenção, tá? Por ser seminarista, a gente tem que falar as coisas abertamente. Eu não posso, muitas vezes, pegar uma aula dessa e falar num culto público, porque eu confundo o coração e a cabeça da irmãzinha. Você está entendendo? Assuntos de seminário a gente trata no seminário. Assuntos de igreja a gente trata na igreja, tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Certinho. O que acontece? Quando a gente ouve, por exemplo, Padre Fábio de Mello, e ele está falando de Cristo, ele fala lindamente sobre Cristo. Ele cita a Bíblia, ele cita a obra, o que Cristo é para ele. Nenhum problema. Quando ele cita as obras de salvação de Cristo, ele cita corretamente. Outros padres fazem a mesma coisa. O problema é que, além de Cristo, na soteriologia deles, aí onde entra o que você falou, Fabiano, entram outras coisas, aí onde está o problema. Eles acrescentaram, por exemplo, Maria como uma corredentora da humanidade. Eles acrescentaram a figura dos santos como pessoas que estão bem próximas de Cristo, e para alguns santos, aquele santo praticamente está acima de Cristo. Por exemplo, quando eles colocam Maria, eles chegam a colocar Maria quase num patamar acima de Cristo, porque eles dizem e fazem uma citação de que Maria é mãe de Deus. Você já deve ter ouvido essa expressão. Então, o problema do católico não é enquanto ele está na doutrina, o problema são os acréscimos. Ou seja, na doutrina eles até conseguem, o problema é o que eles acrescentam pela tradição da igreja. Aí é onde entra o grande pecado e as grandes heresias. Eu já vi a fala que diz que não existe Maria sem Jesus, nem Jesus sem Maria. Entendeu? Olha que interessante. Por que essa fala? É uma fala persuasiva para elevar Maria a um patamar que ela não tem nas Escrituras. Essa fala, irmãos, olha que interessante. No curso, agora, a gente vai comentar sobre essa fala, se ela está correta. Maria é mãe de Deus ou não? Olha que interessante. Será que essa fala é correta? Mas eu devo colocá-la em que momento? E eu tenho que tirar que arestas, se é certo ou se é errado. Olha que interessante. Por isso que fazer teologia é um desafio muito grande, irmão, porque sem que a gente perceba, entra uma heresia, e aquela heresia ela é estabelecida, e quando a gente vai ver, a gente se torna que nem a igreja de Sardes. Tem cara de que vive, mas está morto. Olha que perigo. Vem cá, irmãos, vamos falar aqui abertamente. Pastor Rai, tem jeito para os neopentecostais? Claro que tem, irmãos. O Edir Macedo tem jeito? Claro que tem. Valdomiro, apóstolo, como que é o nome do outro apóstolo lá, que vive de Agenor Cook, aquela apostoliza. Apóstolo Sol. Tem jeito. Olha, irmãos, essa apóstola Sol, ela se comunica que nenhuma protestante. R.R. Soares. De todos, o R.R. Soares é que tem uma comunicação melhor. Sejamos honestos. É verdade. Agora, o que eu quero dizer? Por que eu digo que pode ter jeito? Prestem bastante atenção. Hoje nós estamos aqui porque um padre fez a reforma protestante. Ou com ele fez uma tese, são as 95 teses de Lutero, a partir dele nasce a reforma protestante. Se hoje a Igreja Católica Apostólica Romana arrancar todas as heresias, sobra o quê? Sobra o cristianismo bíblico, gente. Simples assim. E aqui para nós, olha como nós temos que ser zelosos na doutrina. A gente não pode deixar com que nada entre na doutrina. Porque senão a gente vai se tornar o quê? Um herético. Então, como batistas, a gente tem que olhar para a história de 2000 anos e tem que aprender com todos os irmãos que aprenderam com Jesus e com uma doutrina sã de Jesus e da obra de Jesus.
seja batista, seja presbiteriano, seja pentecostal, seja congregacional, seja anglicano, não importa. Porque se há um ensino saudável nesses irmãos, que eles sirvam para nós. Vocês estão entendendo? Pastor, e quando vou dar um exemplo aqui, irmãos. Vamos supor, irmão, que se você veja uma citação de um padre coerente com as Escrituras, não é problema, irmãos. Coerente com a obra de Cristo, nenhum problema. Qual o problema? Ele está sendo coerente. O problema não é aquela citação única e exclusiva. São as demais coisas que eles colocam junto com essa citação. Aí eles pegam uma verdade e colocam uma porção de mentira e bate no liquidificador. Aí fala, toma, tem gosto de banana. Pensem que a verdade é a banana, tá? É um gosto acentuado. E pensem que o abacate, um pedaço de abacate é a mentira. Bate no liquidificador, não parece que é vitamina de banana? Parece, porque o que perdura é o que é mais forte. Mas tem uma heresia ali que vai fazer mal para a gente. Está entendendo? Ficou claro, irmãos? Sim. Deixa eu só pontuar aqui outra coisa, irmãos. Os nossos irmãos pentecostais. Os nossos irmãos pentecostais, quando eles nascem no contexto de fogo, eles nascem e são considerados por muitos como heréticos. Ô, irmãos, os pentecostais, pode ter pentecostal meio herético? Pode. Eu me lembro, por exemplo, que desde quando eu me converti, eu acompanhava muito, não tanto, né? Mas eu sempre gostava de ouvir o Davi Miranda, o trabalho dele que ele fazia pelas rádios. Mas um dado momento eu parei de ouvi-lo. Quando? Quando as heresias ficou grande demais. Quando foi esse ponto? Foi quando ele disse que Jesus Cristo iria voltar e que só quem fosse da igreja Deus e Amor ia subir. Eu falei, agora já foi longe demais, não dá mais para ouvir. Mas assim, eu sempre orei por eles. Por quê? Porque uma igreja que tinha virtudes, pregava um evangelho simples, tinha teologia da prosperidade, tinha também, maquiada com um pentecostalismo raiz, tinha muitos limites na sua maneira de fazer a leitura da Bíblia, tinha, mas a gente não pode dizer que eles eram uma seita, não dá para dizer. Tinha doutrinas erradas, tinha. A maneira de eles enxergar, mas a gente vê que eles eram uma igreja também de Deus, que Deus levantou. Agora, que o fundador foi para uns campos de heresia, foi, não tenha dúvida. Mas a gente vai jogar tudo fora? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Olha como nós, muitas vezes, olhamos com bons olhos pro Davi Miranda, mas não olhamos com bons olhos para um outro setor. Então a gente tem que saber ouvir tudo e reter o que é bom. Só que alguns grupos são tão heréticos que não dá nem para reter o que é bom, porque o que é bom é tão pouco que a gente fala, e eles demonstram uma desvirtude tão grande que a gente fala, foge dessa turma. Então, essa matéria vai nos dar esse brilho para a gente tomar cuidado contra tudo isso que é errado contra a pessoa e a obra de Jesus. Tá bom? Beleza? Beleza. Felipe, continua lendo seu conteúdo, o conteúdo que a gente vai aprender. Conteúdo. 1. As doutrinas de Cristo. A pessoa de Cristo, a expiação, ressurreição e ascensão, os ofícios de Cristo. Olha só, até aí, no conteúdo 1, a gente vai estar mergulhando em Cristo, na pessoa dele, o que ele realizou, a ressurreição dele e a ascensão dele, e os ofícios dele. Irmão, só aqui a gente ficaria 3, 6 meses estudando, porque é magnífico. Aí eu digo para vocês, por que eu não vou entrar muito com as discussões teológicas? Porque eu não vou pegar uma discussão teológica, por exemplo, irmãos, e substituir pela grandeza e o significado da ressurreição e da ascensão. Por quê? Porque eu acredito de todo o coração que ele ressuscitou e que ele ascendeu aos céus. Eu acredito disso de coração, e eu acredito que essa doutrina nas páginas das Escrituras e a maneira em que os nossos irmãos fizeram a leitura correta nesses 2000 anos foi tão extraordinário que a gente ganha muito
ao considerar tudo isso. Estão entendendo? Sim. E é por isso. Eu não vou pegar aqui, por exemplo, uma questão filosófica que anula a obra de Cristo, a pessoa dele, a humanidade dele, e substituir pela expiação. Não, não dá. Eu quero acreditar que irmãos nossos que entenderam a expiação nesses 2000 anos, eu quero trabalhar sobre essas ideias de como alguns pensadores, alguns servos de Deus, refletiram sobre a expiação. Entenderam? Então, nesse primeiro bloco, é a pessoa dele, é a grandeza dele. E a segundo bloco, aí entra nas doutrinas da soteriologia. Soter, no grego, é salvar. Soteriologia é os estudos da salvação. Salvação de quem? Salvação de Cristo. Então, por isso que a gente chama de doutrinas da redenção, ou seja, aplicação da redenção. Redenção do quê? A maneira em que a obra dele agora vem sobre nós. Esse assunto é tão poderoso, é tão extraordinário, que nós poderíamos ficar mais 6 meses só em cima dele. Ou seja, o que a obra dele, realizada por ele, causa em nós, nos redimindo, nos salvando, nos transformando. E o que isso é gerado em nós? É que eu vou substituir essa grandeza dessas lições por discussões, a não ser que nós aqui não acreditássemos na ressurreição de Cristo, na ascensão de Cristo, na humanidade de Cristo. Por isso que teologias liberais gastam muito tempo nisso. Por quê? Porque eles vão discutir se Jesus era de fato homem, se Jesus de fato era Deus, será que ele ressuscitou mesmo? E aí as discussões são alimentadas para esse campo, e os efeitos dessa salvação vão ser apenas discussões poéticas. Ele salvou, ele diz que redimiu, mas será que redimiu mesmo? Eu não creio nisso. Eu creio que o processo é outro. Então, nesse módulo, eu quero exaltar o Cristo e a obra que ele fez. Tá bom? Felipe, leia o segundo ponto. As doutrinas da aplicação da redenção, soteriologia, graça comum, eleição e reprovação, o chamado do evangelho, o chamado eficaz, regeneração, justificação, adoção, conversão, fé e arrependimento, santificação, batismo e plenitude do Espírito Santo, a perseverança dos santos. Fantástico. Pode ver que aqui a gente, no item I, batismo e plenitude do Espírito Santo, a gente só vai pincelar. Por que só vai pincelar? Porque depois teremos um módulo de teologia sistemática que é pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e antropologia, que é o homem, um estudo sobre o homem. Então a gente vai pincelar. Tá bom? Até aí alguma dúvida? Tá aqui. Não. Existem muitos livros que tratam sobre isso. Tá bom, irmãos? Joinha? Tranquilo até aí? Uhum. Belezinha? Então aqui eu vou tentar abrir agora. Vou falar um pouco sobre os trabalhos extras agora. Né? Deixa eu pôr aqui. Olha lá. Trabalhos extras, como eu já falei para os irmãos, a prova vale 3 pontos. Leitura do livro texto, 4 pontos. Trabalhos extras vale 3 pontos. Então, qual vai ser agora os trabalhos extras? Os irmãos vão ter que, a leitura do livro, que vocês vão ter que declarar a leitura, serão os capítulos de número, tomem nota, mas está tudo aí. É o capítulo de número 31, eu vou corrigir aqui, tá, irmãos, porque aqui eu tive que mudar, tá? É o capítulo de... Não, tá certo. Tá certo, aqui, ó. Capítulo de número 31 ao capítulo de número 43. De 31 a 43, pastor? Vocês vão ter que ler. Eu vou fazer uma correção nesse programinha aqui que ele está desatualizado, tá bom?
Então, o que acontece? A gente vai agora, para as próximas aulas, já leiam o livro que vocês estão lendo do Gruden, leiam o mais rápido possível, para que a aula flua bastante, tá bom? Então, vão ler do capítulo 31 em diante o mais rápido possível. E aí, o que acontece? Qual vão ser os trabalhos extras? Vocês vão pegar lá os fundamentos da nossa fé, certo? Os fundamentos da nossa fé. E vocês vão fazer o que está escrito aqui, ó. O capítulo 4 e 7. 4, 7. E depois o capítulo 8 e 9. Na realidade, irmãos, eu vou tirar um pouco das leituras mesmo. Eu lembrei. Deixa eu só ver aqui. É isso daqui, não, é isso mesmo. Não precisa ler aqui o... Quer ver? É isso, desculpa, eu falei errado. Vocês lerão do Gruden do capítulo 31 ao capítulo 40. 31 ao 40. Quem lê o 41, 42 e o 43, como eu escrevi aqui, vão ganhar alguns pontos extras porque estão lendo coisas a mais. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, o versículo por versículo, vai dar bastante trabalho para os irmãos. Então, vocês não podem perder tempo de irem fazendo versículo por versículo. Pastor Rai, porque, a grosso modo, o material de vocês será só esse, irmãos. Mas você fala assim, pastor, só esses 2 livros? Só que como versículo por versículo vocês estarão trabalhando em 4 capítulos e fazendo os versículos por versículos, isso vai tomar muito tempo. Então, mesmo que vocês percam de leitura, vocês vão ganhar de profundidade. Qual é o alvo meu para vocês aqui? Fabiano, enquanto eu estou falando com eles, pega o seu material lá de versículo por versículo. Tá fácil, filho? Seu caderno de versículo por versículo? Eu acho que não está não, pastor. Deve estar no compartimento lá onde eu guardo meus materiais. Não está perto. Fica lá debaixo da cama. É. Eu vou procurar. Então, no intervalo, você procura, tá bom? Você procura para eles, tá bom? Por que eu estou falando isso para os irmãos? Deixa eu explicar aqui para os irmãos. Esse trabalho, aí você fala assim, ô pastor, vai ser tão trabalhoso, deixa eu só dizer alguma coisa aqui para vocês. Antes de a gente terminar aqui essa primeira parte. Pensem assim. Se hoje nós conhecemos todas as doutrinas que falam sobre Cristo, absolutamente de Cristo, tudo que diz no Novo Testamento e no Velho Testamento, todas as profecias, pega Cristo no Novo Testamento e pega todas as profecias do Velho Testamento que falam sobre Cristo. Se nós conseguíssemos entender plenamente tudo isso, do começo ao final, qual vai ser a nossa relação espiritual com Cristo? O que vocês acham? Você acha que a gente vai ganhar em intimidade? Não, mas não é clicar. Hã? Sem dúvida. Quanto mais a gente conhece de Cristo, mais próximo dele a gente fica. E aí, Lilian, o que você acha, Lilian? Sim, é um mergulhar, né? Então, mesmo que esse trabalho... Pode falar, Lilian. Quanto mais um mergulhar, mais próximo a gente vai estar dele, né? Ter mais entendimento, um pouco mais de intimidade com ele, né? Irmão Luiz e irmã Carmen, o que vocês acham disso? E agora? Não tem problema. Fabiano, quer falar alguma coisa? Conhecer, pastor, essa palavra é muito profunda. Conhecer envolve relacionamento. Envolve em aquela frase errada em hebraico, onde Abraão conheceu a Sara e ela deu à luz um filho. Envolve relacionamento.
andar coabitar, junto. né? Coabitar, exatamente. De conhecer no sentido de intimidade, de ser profundo. É claro que jamais ninguém teria essa hebraico, relação. Né? Sim, sim. Ali você está fazendo uma analogia do homem e da mulher intimamente, fazendo os dois uma só carne para nascer o fruto do amor deles, que é um filho, né? Mas muito bem colocado. Olha só, esse trabalho desse livro aqui, irmãos, ó, do versículo por versículo, vai ser um pouco cansativo, mas vai ser indescritível. Por quê? E é isso que eu quero fixar para vocês. Qual é a proposta desse livro? A proposta desses livros é vocês gastarem tempo conhecendo Cristo. Em que sentido? O que ele fez? O que ele realizou? Pode ver que lá na pauta anterior, quando a gente leu a ementa, a gente falou que ali, a gente comentou sobre o quê? Pode ver, a pessoa dele, a expiação dele, a ressurreição e a ascensão e os ofícios. Será que realmente, muitos momentos da nossa vida, a gente conhece Cristo? Será que a gente conhece para valer Cristo? Tem hora que a gente acha que já conhece demais, mas tem hora, irmãos, que a gente acaba se afastando dele sem perceber. Quer ver um exemplo disso, irmãos? Quando a gente começa a se apaixonar por uma outra coisa que não é Cristo. É possível isso, pastor? Claro que é. Claro. De repente a gente começa a abrir um negócio e o negócio se torna mais relevante do que Cristo. Será que um pastor, um obreiro, um músico, um ministro, ele se corrompe com o seu dom? Claro que sim, irmãos. Muitas vezes a gente passa a adorar a igreja, passa a adorar o nosso próprio dom. Somos narcisistas espirituais. Adoramos as nossas virtudes. E Cristo agora é só o instrumento que valida a nossa vaidade. E quando a gente mergulha nele, na pessoa dele, a gente vai estar, eu diria, mais blindado a não cometer esse pecado, a não se distanciar dele. Estão conseguindo captar o que eu quero dizer? É interessante essa ideia. Por exemplo, irmãos, quantos foram aqueles que se enveredaram? Vamos pegar aqui, por exemplo, o cristão na política. Quantos são aqueles que, por causa da política, a fé e o ministério já são secundários? Quantos são os deputados, senadores que se corromperam? Porque agora eles têm um novo Deus. Qual é o Deus dele? A política. E outros, a riqueza, a família, e aí vai, irmãos. Estão entendendo? Então, mergulhar em Cristo vai ser um outro mergulho do que a gente já vem fazendo lá atrás. Porque lá atrás, em bibliologia, a gente mergulhou nas Escrituras. Em teontologia, na doutrina de Deus, a gente mergulhou na pessoa de Deus. E agora, a gente vai mergulhar em Jesus. E depois, pastor, vamos mergulhar no Espírito Santo. Para então, somente depois, a gente ir para a doutrina das últimas coisas e para a doutrina da igreja. É por isso, meu alvo aqui é fazer com que nós realmente mergulhemos nele. Para quê? Para que se a gente, em algum momento da nossa história, estiver entrando por um caminho perigoso, a gente ainda tem a chance de voltar. Estão entendendo? Sim, sim. E o capítulo da soteriologia? Qual é o foco? Que é a aplicação das doutrinas da redenção. Qual é o motivo também de gastarmos um tempão aqui? Ah, irmãos, é muito nobre. É tremendamente nobre. Sabe por quê? Vou explicar para vocês. Quando a gente começa a gastar tempo com esse assunto, esse assunto tão relevante, a gente gasta um tempo, por exemplo, irmãos, compreendendo melhor o que é graça comum, eleição, reprovação, regeneração, irmãos, conversão, uma coisa tão simples. Deixa eu abrir o meu coração aqui para vocês, é uma classe de obreiros. Irmão, está faltando conversão. A verdadeira conversão.
Fiquem, pasmem vocês, muito crente, ministro e até seminarista que não são convertidos de verdade. Se foram, deixou de ser. Muitos problemas que a igreja atual está enfrentando é simples, é conversão. Na hora que a gente se converter para valer, gente, para valer, a gente vai dar uma guinada poderosa. Então, a aplicação das doutrinas da redenção são poderosas, irmão. Porque muitas vezes a gente já está vivendo uma vida convencido do cristianismo e não convertido no cristianismo. Então, a gente começa a ser confrontado por essas doutrinas. Só para vocês terem uma ideia, Martin Lloyd Jones, um dos últimos puritanos vivos, que já partiu, né, do século passado, quando ele era chamado para pregar para seminarista, presta bastante atenção nisso que eu estou falando, ele pregava aplicações da redenção. E muitas vezes para os seminaristas ele fazia desafio para entregar a vida a Jesus. Aí você diz assim, pastor Rai, mas peraí, ele está pregando para seminarista. Sim. Muitas vezes o seminarista é um teólogo apaixonado por Deus na mente, não na alma e não no coração. Então ele falava assim na experiência dele, irmãos, muitos seminaristas precisam se converter. Muitos seminaristas estão entregando a sua vida a Jesus no seminário teológico. Aí você fala, mas pastor, como pode uma pessoa entregar a sua vida no seminário teológico? Sim, um dia eles entregaram lá atrás. Mas de repente eles se mantiveram agora cômodos e agora estão vivendo uma vida apática, apenas como um teólogo. E então, as aplicações da doutrina da redenção é o carro-chefe, eu diria, da vida prática da igreja. Por exemplo, irmão, a gente precisa ser justificado o tempo todo, saber o que é a justificação na nossa vida. A gente precisa ser resgatado das doutrinas da adoção. Santificação, irmãos. Vou dar um outro exemplo vivo aqui. John Wesley, ele dedicava um culto da semana e chamava aquele culto de santificação. Não sei se você sabe disso. A história da igreja metodista, um culto por semana, ele fazia um culto, que seria o nosso culto de oração. John Wesley faz um culto chamado culto de santificação. Por quê? Porque John Wesley viu que um dos motivos pelo qual a igreja sucumbe e perde o seu vigor poderoso é porque perde o quê? A santidade. Entendeu? Hoje, irmãos, esse assunto ele é muito sério. E isso deve ser aplicado para a gente de uma forma muito linda. Batismo e plenitude do Espírito Santo, eu não preciso dizer. Hoje, shows emotivos e uma performance, eu diria, emotiva, roubou aquilo que de fato é batismo e plenitude do Espírito Santo. Pode ver. No kit crente, basta a pessoa apertar o chip, dar uns glória a Deus e aleluia no culto, que está tudo bem. Ele sai da igreja e pode fazer um monte de arruaça porque ele é cheio do Espírito Santo. Não tem nada a ver, irmãos. Olha só, como essas doutrinas têm que ser guardadas com muito cuidado. O que é ser batizado com o Espírito Santo? O que é ser pleno com o Espírito Santo? Porque muitas vezes, irmão, não adianta eu ter uma efusão na igreja ou profetizar aqui para vocês e quando eu desligar essa aula eu bater na minha mulher e nos meus filhos. Pasmem vocês, a quantidade de ministros que batem nas mulheres, espancam, é imensa. Irmão, está errado, tem alguma coisa errada. O que falta? Falta o resgate da aplicação da doutrina da redenção. Como assim? Como a gente tem que mergulhar nisso. Então, olha, irmãos, não é querendo falar não, mas esse módulo é uma delícia, como todos os outros, mas a gente tem a gente tem, eu diria, quase que um embate constante dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, fazendo burburar tudo isso. E aí, por último, a perseverança dos santos, ou seja, será que eu tenho perseverado mesmo? Será que eu sou esse crente que sou para valer ou eu sou crente Maria Mole? Qualquer irmãozinho que fala mal de mim ou que me dá trabalho, eu já mudo de opinião, entendeu?
Então, esse material vai ser fantástico para vocês. Fala, Fabiano, o que você ia falando para a gente dar pausa. Muito bem. Então, pastor, eu me lembro de ter falado antes com o Laerton acerca do livro que ele lançou, esse que o senhor fez referência dele. E ele falou uma coisa muito importante, que tem muitos cristãos hoje em dia que eles sabem que Jesus foi uma pessoa muito importante, mas muitos não entendem Jesus como Deus. Sim. Entendeu? E a cristologia, ela tem esse papel de expressar a pessoa e a deidade de Jesus. E isso Exatamente. Foi um grande marco na minha vida, que me fez compreender e explicar de forma mais detalhada e conclusiva para quem não conhece. Exatamente. Então, só passando para os alunos esse pouco dessa experiência que eu tive lendo esse livro e nas aulas de seminário também. Joia. É fantástico. É fantástico. Conhecer Cristo, irmãos, é poder realmente entender um pouco o que Ele é, o que Ele representa e o que Ele fez em nós. E aí a gente acaba se vendo, né? Irmãos, vocês estão conseguindo ver essa tela que eu abri aí? Uhum. A estrutura da obra ficou completo no computador, na página de vocês? Ficou. Maravilha, era isso que eu queria. Eu estava morrendo de vontade de fazer isso, mas eu não sabia se ia dar certo. Então tá bom, gente. Agora a gente vai dar nossa pausa aqui, né? E sabe, irmãos, o Spurgeon, ele falou uma coisa linda, linda, linda. Ele fala assim, irmãos, se nós mergulharmos na pessoa de Cristo e aprendermos tudo sobre Cristo, e mesmo que a gente tenha uma vida da mais espirituosa possível de todas, mesmo assim, durante a nossa existência, a gente vai compreender perfeitamente, quem sabe, um pedaço só das barras dos vestidos de Jesus. Porque Jesus é tão grande, ele é tão esplêndido, ele é tão grandioso, ele é tão maravilhoso na pessoa dele e em tudo que ele fez, que mesmo que a gente fosse o cristão mais piedoso dos nossos dias, mesmo assim a gente não conseguiria aprender tudo dele, porque como ele é Deus e eterno, e a obra que ele fez é esplêndida, a gente pegaria só um pedaço do que ele realizou. Olha que fantástico. Por isso que esse bloco, a gente poderia ficar aqui 6 meses trabalhando nele, a gente teria assunto. Vocês vão ver o quanto Deus vai falar com vocês nessas leituras. Lembra, Felipe, que eu te passei o material para você ler lá de esboço de teologia sistemática? Você chegou para mim e falou, pastor, está nascendo umas mensagens aqui. Lembra? Lembro. Então, agora se preparem, que Deus vai falar com vocês demais. Por quê? Porque tem a ver com Ele e o que Ele faz em nós. Então é genial isso. Isso vai dar matéria-prima para vocês darem estudo, pregarem, porque vocês vão falar, eu preciso falar disso para as pessoas, eu preciso falar disso. Tá bom? Vamos dar a nossa pausa. Até já. Eu chamo os irmãos já. Tá bom, irmãos? Alguma dúvida até aqui? Não? Lembrando que essa aula está sendo gravada. Vocês podem clicar aqui do lado depois e baixar essa aula no computador de vocês. Aí vocês dizem assim, pastor, mas é muito grande essa aula. Tem problema. O que vocês fazem? Minha sugestão. Vocês baixam essa aula no computador de vocês. Depois, vocês sobem para a nuvem de vocês. E deixam lá privada, por exemplo. Quando vocês quiserem, vocês reprisam ela. Tá bom, irmãos? Qualquer dúvida, eu esclareço mais vocês depois, tá bom? Até já. 10 minutinhos para o nosso intervalo. Vamos tentar acabar no nosso horário normal, né? Sim. 10h15. Se eu precisar, talvez a gente mais 10 minutinhos, mas vamos tentar seguir o roteiro, né? Já foi 1h18 de aula, mas por volta de 1 hora a gente tenta encerrar. Como tem um intervalo, tá bom? Tá Deus bom. abençoe. Fiquem com Deus. A paz. Até já. Vai. Até já.